De Casa Church, Pai seja com vocês. Que alegria a gente poder ter a oportunidade de mais um domingo adorar a Deus nesse lugar. Que lugar abençoado, que lugar bom. É um lugar onde a gente tem liberdade de se encontrar, onde a gente tem liberdade de se edificar um ao outro, servir um ao outro, cuidar um do outro. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, não é? Que a gente viva assim, esse cuidado, esse apoio mútuo uns com os outros. E hoje a gente está começando uma nova série, a série Felicidade. Nós estamos desde o começo do ano, trabalhando todos os meses com séries muito edificantes, provocativas, construtivas. Deus tem nos levado para esse lugar. Deus tem nos levado todos os meses, todos os domingos, todos os finais de semana, como igreja, para a sua palavra, para um evangelho sem máscara, para um evangelho sem qualquer tipo de distração, disfarce, e é isso que nós queremos cada vez mais, que o Senhor nos alinhe àquilo que é o Evangelho, aquilo que é o reino. Se o reino é amor, a gente quer viver em amor. Se o reino é misericórdia, a gente quer viver com misericórdia. Se o reino é paz, a gente quer viver na paz. Se o reino é felicidade, a gente precisa viver na felicidade do Senhor. Se o reino é salvação, a gente tem que ter convicção desta salvação que a gente recebeu de Jesus. Se o reino é comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, a gente precisa viver a profundidade dessa comunhão, dessa unidade, desse relacionamento com Deus. E felicidade é uma palavra que está muito presente em toda a Bíblia e em muitos versículos. Alguns ou muitos dele não com esta palavra felicidade propriamente dita, mas com uma expressão muito conhecida da gente, que é a palavra bem-aventurada ou bem-aventurado. Então, bem-aventurança na Bíblia, toda vez que você lê numa Bíblia de uma linguagem mais antiga, mais conservadora, e você achar a palavrinha lá, bem-aventurado, saiba que essa palavra significa mais do que feliz. É felicidade ao quadrado, é felicidade robusta. Então, quando Jesus vai falar no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte de Jesus, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, Jesus começa o capítulo 5 falando sobre as beatitudes, sobre as bem-aventuranças. E ele vai dando receitas ali, e são muitas. E talvez o Senhor me dê a oportunidade de falar com vocês sobre as bem-aventuranças. Esse final de semana não foi essa inspiração que Deus me deu para conversar e para meditar com vocês. E talvez outros pastores que subam aqui falem sobre isso. A verdade é que nas beatitudes que Jesus fala de Mateus 5, ele vai dizendo isso. Feliz é aquele, ou bem-aventurado, são os puros de coração. Bem-aventurado. E ele vai citando uma ordem, uma classificação do que é que faz a gente feliz. E só por essas beatitudes que Jesus vai citando, a gente já percebe que felicidade não é uma única coisa. Felicidade é um conjunto de coisas. E eu até diria que não é uma única coisa, mas é uma única pessoa. É Deus na vida. E quando a gente tem Deus na vida, tudo começa a se organizar. E aí a gente começa a viver o fruto do Espírito, por exemplo,
E no fruto do Espírito, há muito daquilo que Jesus citou como características do feliz. Bem-aventurados são os mansos, são os humildes de coração. E aí essas características da bem-aventurança, os pacificadores, são características do fruto do Espírito, não é? Mansidão, longanimidade, benignidade, amor, alegria. Então, todas essas características do Espírito vai fazer de nós felizes. E as características do Espírito só se manifestam no relacionamento com o Espírito Santo, no relacionamento com Deus. Então, num relacionamento com Deus, eu encontro felicidade. Tem muita gente buscando felicidade em muitos lugares, de várias maneiras. Tem gente que não se cansa de buscar felicidade em tantas coisas e não encontra. E sabe o que as pessoas encontram? As pessoas encontram alegria. E alegria é diferente de felicidade. Tem muita gente que acha que felicidade é alegria, e não é. O antônimo de felicidade, por exemplo, não é tristeza. O antônimo de alegria é que é tristeza. Você está alegre ou você está triste. Mas o antônimo de felicidade é infelicidade. Então, ou eu sou feliz ou eu sou infeliz. E é tão distinto a alegria da felicidade que a gente pode ser feliz e viver muitos momentos tristes. Sendo feliz, você pode viver tristezas. A tristeza não rouba a nossa alegria, não consegue roubar a alegria. A tristeza e a alegria são sentimentos e estado temporário, passageiro. Então você busca uma alegria no quê? Você pode buscar alegria num monte de coisas. Você pode buscar alegria no esporte e dá mesmo alegria, porque principalmente quando você pratica o esporte. Quando você assiste já é bom, mas quando você pratica o esporte, um exercício físico, aquilo promove na gente, o nosso físico libera diversos componentes químicos que trazem para a gente alegria, entendeu? Que traz satisfação para o corpo, para a mente, e a gente vai se sentindo bem, é legal, é uma forma da gente buscar alegria. Então também buscar alegria não é pecado. O problema é a gente achar que a felicidade são momentos de alegria que a gente vai buscar, e daí a gente vai construindo a vida nas buscas da alegria. E aí é um problema. Porque daí a gente fica viciado só na alegria para ser feliz. E a gente nunca vai ser. Porque a alegria não faz ninguém feliz. A alegria, no momento em que você está vivendo alegria, você pode até pensar que é feliz. Mas é só aquele momento, passou ele, você volta para o estágio original, ou da felicidade verdadeira, ou da infelicidade. Então, você pode ser feliz e estar triste? Sim. Ao passo que você pode, sendo infeliz, ter alegrias. Então, se você, como eu disse, o esporte, a comida, a gente vai num restaurante, a gente fica alegre. Você está ali sendo servido, dependendo do lugar a comida é boa, aquilo traz alegria. Você vai viver qualquer entretenimento, desde praia a um parque em Orlando, muitas experiências de alegria. Você vai brincar com o filho, muitas coisas na vida trazem alegria para a gente. Mas a gente precisa entender que a alegria não é o mesmo que felicidade. Porque a felicidade é um estado permanente, enquanto que a alegria e a tristeza são estágios temporários, transitórios e circunstanciais, porque a alegria e a tristeza dependem das circunstâncias. Então são circunstanciais,
a felicidade ou a infelicidade, por sua vez, são estados permanentes. Então, tudo ao nosso entorno pode estar revirado, pode estar negativo, pode estar triste, mas a gente ainda assim ser feliz. Então tem dia que você não está legal. Tem dia que as coisas acontecem, tem dia que acontecem incidentes e acidentes. Eu dei um exemplo ontem de quando a gente bate o carro, por exemplo. Já bateram o carro? Quem nunca bateu, agradece a Deus, porque é ruim bater carro. E quando você bate o carro, por mais que seja uma coisa material, que você fala assim, bati ali e tal, mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, nada comigo mesmo, foi só um para-choque, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, e você fala, tá tudo bem. Realmente, mas você fica aquele dia azeda. Dependendo do carro, azeda a semana. Se o carro for aquele negócio, né, 0 quilômetro, aquela máquina, e azeda a semana. Tristezas, mas isso não tira de ninguém a felicidade. E tantas outras experiências que eu poderia citar para vocês, de felicidade, de alegria e de tristeza, que não altera o nosso estado de felicidade, que é um estado permanente. E eu quero ler com vocês a palavra de Deus, para que a gente já comece, depois dessa pequena introdução sobre o conceito de felicidade, para que a gente já comece a entender o que Deus quer falar conosco. Salmo 1. Salmo de número 1, verso 1. Como eu disse, tem Bíblias mais antigas, de linguagem mais antigas, que a primeira palavra aí já vai ser a palavra, o termo bem-aventurado. Eu não sei como está na sua Bíblia. Se for a Almeida Revista e Corrigida, né, do João Ferreira de Almeida, é bem-aventurado, não é? Se for a NVI, que é a que eu faço uso, é feliz a palavra. Então, não importa, quando você lê bem-aventurado, agora você sabe que é mais do que feliz ou feliz. Então, o verso 1 do primeiro Salmo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, do fruto no tempo certo. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, porque os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Eu queria também fazer mais algumas considerações em relação à felicidade com vocês, embora eu tenha dito um pouquinho sobre o que é felicidade, ainda continuar pensando nisso, falando um pouquinho sobre o que não é felicidade, tá? Porque às vezes a gente pensa que felicidade é uma coisa e a gente se julga feliz, e na verdade felicidade é outra, e aí talvez a gente nem seja tão feliz assim. Então tem muita gente que fala que a felicidade é o estar relacionalmente resolvido. Então quem é solteiro acha que casando é que ele vai ser feliz. Não vai. Não que o casamento não seja bom, e não que o casamento não seja uma bênção, mas não é o casamento que faz a gente feliz. A pessoa que pensa que o relacionamento vai resolver a situação da vida dela ser feliz, sair da infelicidade para a felicidade, ela está enganada. Até mesmo os conflitos de um relacionamento, quem está nele, quem vive um casamento, precisa entender que os conflitos também não devem ser
aquilo que defina a nossa felicidade. A gente pode sim viver, uma pessoa pode sim viver mais tristeza do que alegria no seu relacionamento. Mas isso não significa que isso deva alterar o que essa pessoa é. Porque a felicidade tem mais a ver com aquilo que eu disse, que é o que nós somos em Deus e com Deus, do que o que acontece no nosso entorno, no que acontece do lado de fora. Tem muita gente que acha que a profissão dos sonhos, trabalhar na empresa que eu sonhar e que eu sonho, o dia que eu entrar naquela empresa, eu serei feliz. E a pessoa às vezes sonha com uma multinacional, sonha com diversos tipos de profissão, diversos tipos de carreira, e a gente deve sim fazer projetos, deve sim sonhar, deve sim lutar, para poder estar onde traz mais satisfação para a gente, inclusive trabalhando, porque o trabalho é um dos lugares onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. Geralmente trabalha-se de 8 a 10 horas por dia. Então, de 24 horas, você 8 horas a 10 horas estar num só lugar, você está gastando mais do que 1/3, é quase que metade do seu dia nesse ambiente. Então, é importante que você tente lutar para fazer aquilo que você gosta, estar num ambiente que lhe traz satisfação. Mas isso não vai fazer de você feliz, o trabalho, e nem infeliz. Então, ou seja, tem muita gente que não teve oportunidade na vida, que não teve como estudar, e trabalha não por opção, trabalha por necessidade naquele lugar, e aquele lugar é uma necessidade, não é uma opção, não é um prazer. Mas tem tanta gente fazendo o que não gostaria de fazer, que é feliz. Ele sabe que aquilo ali é uma missão, ele vai lá, cumpre a sua missão, e ele sai de lá e vai para a sua casa feliz da vida. Então, saúde. Se eu fosse saudável. Se eu tivesse saúde, eu estaria feliz. Tem um monte de gente que é cheio de saúde e é infeliz. A saúde física também não altera aquilo que é felicidade ou infelicidade da nossa vida. Casa, para quem não tem. Viagem dos sonhos, para o lugar onde a gente deseja ir. Isso tudo não faz da gente feliz ou infeliz. Você pode ir na viagem, vai ter muita alegria. E se o sujeito for infeliz, os momentos de alegria até diminuem. Porque daí ele acha ruim, arruma briga com a pessoa da recepção do hotel, ele arruma problema com o Uber, ele arruma problema com o guia, e nada está satisfeito. E tem gente assim em viagens, tem gente que causa nas viagens que vocês não... eu sei que vocês fazem ideia das experiências. Eu já fui muito para viagem de grupo, de excursão. Tem gente que causa, onde ele chega, ele causa. Mas não é uma viagem dos sonhos, não é um status imigratório que vai fazer da gente, o dia que eu tiver documento, eu vou ser feliz. Para com isso. A gente tem que ser feliz hoje, com documento ou sem. Isso não vai alterar o nosso estado de felicidade. Dinheiro. Dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Não, tem muita gente cheia de dinheiro e é infeliz. Então, a gente precisa trabalhar essa questão desses mitos de que a felicidade está nas coisas, está naquilo que a gente... E não é, a gente pode ter alegrias, o dinheiro proporciona muitas alegrias, mas é aquilo, são as alegrias. O que proporciona felicidade é outra coisa. O que proporciona felicidade, o salmista está dizendo, que é o comprometimento com as coisas de Deus, com os valores de Deus. Porque quando ele diz assim, ao contrário, a satisfação do feliz, enquanto que não é conselho de ímpios, caminho dos pecadores, roda de escarnecedores, onde é que está a satisfação e a felicidade do homem? Ele diz assim, está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então,
a felicidade está no quê? Está nos valores de Deus, está no relacionamento com Deus, está naquilo que eu vivo em Deus e que eu vivo de Deus. Isso é nisso que está a minha felicidade. E é por isso que tem gente que, tendo tudo, tendo o dinheiro, fazendo as viagens do sonho, a profissão do sonho, tendo saúde, tendo relacionamento, tendo tudo, não consegue ser feliz. Porque a felicidade, ela mora num compromisso com Deus, onde a nossa vida começa a ser visitada pelos valores do reino, pelos valores de Deus, e agora nada pode fazer da gente alguém infeliz, nada, nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma desilusão, nenhuma perda de emprego, nenhuma perda de dinheiro, nenhuma batida de um carro, não existe nada que pode roubar da gente a nossa satisfação, a nossa felicidade, a felicidade que Deus dá para a gente. Existem algumas coisas também sobre a felicidade que é interessante destacar, que a gente pode sim trabalhar esse estado em Deus, porque tem gente que tem Deus, tem compromisso com Deus, mas sofre de ansiedade, por exemplo. Então, quando a pessoa sofre de ansiedade, que é uma mistura de coisas, é uma mistura da forma como é o temperamento da pessoa com uma necessidade de fruto do Espírito, né? Uma necessidade de fruto de salvo, porque o relacionamento com Cristo vai me levar para o quê? Embora ainda que você tenha uma característica de ansiedade, o que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes suas petições sejam com esse clamor, súplica, sejam conhecidas diante do vosso Pai. Ou seja, a Bíblia nos ensina, se você tem uma característica de ser ansioso, existe um meio de você resolver esse problema. Como? Orando, indo para Deus. Então assim, não é que você está em pecado por ser uma pessoa naturalmente ansiosa, não, mas você vai sofrer se você não souber lidar com isso em Deus. Ou seja, aí a sua felicidade vai ser, sim, daí, vai ser alterada, vai ser deflagrada, vai ser prejudicada por conta desse comportamento. E geralmente, a ansiedade acaba estando muito ligado a expectativas. Ou seja, a felicidade, o manter a felicidade que Deus nos dá, é também a gente ter sabedoria para lidar e para administrar as nossas expectativas. Colocar as expectativas muito acima pode nos fazer nos sentir infelizes. Porque, embora você deva sonhar grande, sonhar e fazer projetos de coisas que sejam boas, valorosas, valiosas, e não é pecado isso, você querer, exatamente isso, você diz assim, eu estou me preparando para o mercado, um jovem, estou me preparando para o mercado de trabalho, quanto que você quer ganhar a hora? Não sei, a hora é 10, 15, não, tem gente dizendo, eu quero ganhar $200 a hora, quero ganhar 500, e tem profissional que recebe isso? Tem, então não tem problema a pessoa fazer uma projeção dessa, eu quero viver algo assim, então não é um mal. Mas a gente tem que tomar cuidado para diferenciar projetos daquilo que a gente consegue trabalhar no Senhor, daquilo que a gente entende que é algo que Deus está nos movendo para aquilo, que Deus vai fazer com que a nossa vida viva propósito, que a gente não vá perder propósitos. A gente tem que tomar cuidado para não diferenciar isso de expectativas vazias, simplesmente ter uma expectativa. Vou mudar para os Estados Unidos, porque quando chegar lá vai ser um mar de rosas, vai ser um paraíso, vai ser maravilhoso. Eu moro na Flórida, mas agora estou pensando em mudar para a Califórnia, porque eu acho que a costa oeste do país é um negócio sensacional. Já pensou, e aí a gente, e agora o negócio a onda é Nova York, então eu quero viver na Big Apple, eu quero viver como um... E aí a gente fica às vezes colocando expectativas, e aí chega lá, não é nada daquilo. E as pessoas vão
colocando expectativas altas em coisas que que muitas vezes não vão levar a pessoa a nada. Expectativas apenas, e aí essa expectativa, ela não é uma expectativa na felicidade, mas ela acaba trazendo tanta frustração, tanta tristeza, que vai acarretar infelicidade na vida da pessoa. E a gente começa a ter muita expectativa e gerar muita expectativa a partir do momento que a gente começa também supervalorizar as coisas dessa vida, os métodos dessa vida, as superficialidades dessa vida, se encantar com esse mundo, e quando a gente fica cheio disso, a gente se perde. E aí o sábio Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, no capítulo 7 de Eclesiastes, o versículo 2, ele vai dizer, Salomão vai dizer que a casa da festa é muitas vezes um ambiente pior do que a casa da morte, a casa do luto. Olha o que ele diz, é melhor ir a uma casa onde há luto, do que uma casa em festa, pois a morte é destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Salomão está falando na sua sabedoria, a sabedoria que Deus deu a ele, de que a casa do luto é o lugar onde leva a gente para a reflexão, coloca os nossos pezinhos no chão. A casa da festa faz a gente flutuar demais, faz a gente ficar, vivendo no campo das expectativas, e são, na maioria das vezes, elas ilusórias. E aí Salomão disse assim, cai na real, vai na casa do luto também. É até melhor, porque na casa do luto você vai refletir um pouco mais sobre o que tem valor de verdade na vida, sobre qual que é a dimensão da vida, qual que é a estrutura de uma vida. Olha o verso 4, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Então, o coração do sábio não é porque, Salomão não tem nada a ver aqui da gente ser amargurado, da gente ser rabugento, cabeça baixa, irritado. Não, Salomão não está dizendo isso. Salomão está dizendo assim, o coração do sábio está mais atento à vulnerabilidade da vida e o que ele tem que dar valor de verdade do que o oba-oba da vida, que vai fazer com que, se ele der valor no oba-oba, ele se perca a vida, e quando vai ver, já não dá mais para viver, porque passou. De repente 30, de repente 40, de repente 50, 60, 70, não dá mais para voltar. Não dá mais para ser aquele jovenzinho, não dá mais para ser aquela jovenzinha. Então, aproveite e tenha o equilíbrio. A felicidade é saber lidar com expectativas. E as expectativas, a gente consegue ajustá-las melhor quando a gente reflete no quanto frágil, passageira é a vida. Uma segunda coisa interessante acerca da felicidade é que a felicidade está relacionada às experiências que a gente tem de vida. Está inteiramente relacionada às experiências de vida, a nossa felicidade. Então, se a gente não tomar cuidado, as experiências, os traumas serão carregados o resto da vida, fazendo com que a gente não consiga viver a felicidade, com que a gente não consiga trocar, mesmo quando a gente se encontra com Jesus. Jesus está dizendo assim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E tem gente que não consegue deixar o fardo do passado, lá atrás, e receber agora o de Jesus e caminhar uma nova vida.
E a felicidade está muito relacionada a essas experiências que a gente carrega na vida, sejam até mesmo os traumas. Se você não tiver a capacidade de entender que Jesus te chamou para trocar o teu fardo pelo dele, e você fizer essa troca, e fazer a troca com Jesus, é justamente você se esquecer do que ficou lá atrás, é você deixar o que ficou lá para trás. O que foi traumático, as pessoas que lhe traíram, as pessoas que lhe abandonaram, as pessoas que lhe feriram, as pessoas que lhe decepcionaram, as pessoas que foram um mau exemplo para você, as pessoas que te frustraram. Se você não abandonar essas frustrações, você vai viver uma vida infeliz. E vai viver infeliz tendo um dia encontrado-se com essa proposta de Cristo: troca o teu fardo pelo meu, me dá o teu aqui, toma o meu, caminhe com o meu. Sabe, é tão desafiador isso, e do mesmo jeito, tão maravilhoso isso, a gente poder saber que andar com Deus não significa você estar sendo, sabe, aquele pai, não vou nem dizer babão, o pai bobo, que fica tentando colocar o filho numa redoma para ele não dar um tropeção. Deixa a criança tropeçar mesmo enquanto é pequena, que já aprende que a vida vai ter uma série de percalços. Então, Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso, Deus não se interpõe em todas as situações para que você, sabe? Deus é Deus de livramento? É muito. Deus nos guarda da gente ser ceifado pelo inferno, pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo? Sim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Essa é uma promessa que Deus guarda. Mas isso também não quer dizer que essa proteção também vai ser aquele negócio assim, não pode ter uma febre, não pode ter uma virose lá na sua casa, você não pode ter um problema, você não pode sofrer. Não, também não é isso, não. E quando acontecer, Deus estará contigo. A casa do amigo de Jesus teve luto, o Lázaro morreu, e era amigo de Jesus, o amigo íntimo, e Jesus tinha a opção de ir curá-lo, e Jesus não foi. E Jesus não foi para nos ensinar exatamente isso, que às vezes as coisas acontecem de uma forma ruim, até mesmo traumática, mas quando Ele chegar, Ele vai ter um remédio e uma solução para a nossa vida, e vai transformar o que é dor em alegria, e em consolo, e em paz, em satisfação. E é essa a grandeza do Evangelho de Jesus, daquilo que a gente vive em Deus, irmãos. É uma troca, a gente tem que entender que a vida é uma eterna troca. É a gente sempre trocando aquilo que a gente de vez em quando encontra, ou que jogam na nossa vida, ou que a gente mesmo pega com as mãos e aí fala: isso aqui não é bom, e a gente diz assim: eu preciso entregar isso aqui para Jesus. Não dá para caminhar com esse peso, não dá para caminhar com esse problema, não dá para caminhar com essa amargura, não dá. Eu vou colocar os pés da cruz, eu vou colocar diante de Deus. Não dá. Ser feliz é a capacidade da gente entender que Jesus está sempre pedindo para a gente fazer entregas e trocas. Marcos capítulo 8, versículo 34, 35, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, me siga. E aí ele fala no verso 35, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por causa do Evangelho, esse vai receber, vai ganhar. Olha que poderoso isso. A vida em felicidade com Deus é o abrir mão, inclusive. O abrir mão até mesmo das coisas prazerosas, das alegrias que a gente às vezes fala assim: não, isso aqui vai machucar demais a minha alegria, vai tirar demais a alegria minha, eu não vou liberar. E Deus está dizendo: libera. E Deus está dizendo: abre mão, e você talvez não está entendendo.
Você está querendo agarrar a vida aí, dizendo assim, não, isso aqui eu não vou abrir mão, isso aqui eu não vou deixar, isso aqui não pode. E Jesus está dizendo, quem quiser salvar a vida, perdeu. Mas aquele que perde, aquele que abre mão, aquele que diz assim, Senhor, está nas tuas mãos, eu não vou ficar brigando com forças humanas por coisas que talvez o Senhor nem queira que eu viva. Sabe a oração, olha a oração do Jó, vocês se lembram dela? A declaração de Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A convicção de que se Deus quiser, se Deus direcionar, uma porta que Deus abre, ninguém fecha, e uma porta que Deus fecha, ninguém abre. Então a grandeza de ser feliz é a gente entender isso, descansar em Deus, que garante a nossa felicidade. Mas se perdeu, não, você pensa que eu perdi. Deus me ensinou a abrir mão. Enquanto tem muita gente julgando que você perdeu, Deus estará atestando, dizendo, passou no teste, entregou, esse ganhou. Felicidade é a capacidade de um encontro com o único que sabe tratar a nossa consciência. Porque um problema que afeta demais a felicidade, por isso que eu disse que a felicidade mora em Deus, porque um problema que afeta demais a felicidade é a consciência. Uma consciência acusada, culpada, pode azedar uma vida inteira de uma pessoa, fazer de uma pessoa alguém extremamente infeliz por toda a vida. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 20, diz, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. João já está ensinando isso. Ninguém precisa caminhar debaixo de condenação de uma consciência pesada, culpada, carregando fardos e fardos de culpa. Ninguém precisa. Porque se o teu coração te condena, Deus é maior do que as acusações, do que o teu coração condenável. E quando você se encontra e vai a Deus, Ele alivia o fardo da culpa, te dá perdão, te dá graça e te ajuda a caminhar. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus, que é oriunda da justificação. A justificação do quê? De uma mente culpada, de uma consciência culpada. Uma consciência culpada, ela é inteiramente resolvida e solucionada na justificação pela fé no Cristo de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é algo extraordinário e maravilhoso. A paz com Deus, porque essa paz que Paulo fala com Deus, ela é a paz do que o escritor aos Hebreus vai dizer, quando diz, entrem com confiança no Santo dos Santos, a saber, pelo sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho. Entre com confiança nesse lugar. Sabe esse lugar santíssimo? Que um único homem na nação de Israel, que era o sumo sacerdote, podia entrar. Que esse homem não podia ter pecado. Esse homem tinha que cumprir uma série de requisitos e ritos. O escritor aos Hebreus está dizendo, hoje você pode entrar lá. Isso é paz com Deus. O sangue de Jesus, que nos purificou, que purificou a nossa consciência, nos dá a condição de a gente ter essa paz com Deus.
É diferente, a paz com Deus é diferente da paz de Deus. A paz de Deus pode ser vista num determinado lugar, num determinado ambiente. Paz com Deus é eu com Deus. É eu saber que quando eu comparecer diante dele, ele não vai me matar. Porque essa era a ordem, lá na antiga aliança, o sumo sacerdote que comparecesse no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e estivesse sob qualquer tipo de situação condenatória, marcado por qualquer mancha de pecado, ele morria na hora. Não tinha paz com Deus para o homem que estivesse em pecado. Mas, por meio do sangue de Cristo, existe uma perfeita paz com Deus. Você vai a Deus e Ele, ao invés de te fulminar, te recebe, te acolhe, se relaciona contigo, te abençoa, te instrui, te corrige, te fortalece, te anima, te renova. Sabe, essa paz com Deus que é maravilhoso, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. É maravilhoso ter essa paz com Deus. A gente comparecer e saber que Deus não está. Sabe, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de bênçãos e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Olha que maravilha isso. A paz de Deus, o que é que promove? A paz com Deus, o que é que promove? É Deus não está numa espreita, dizendo, ele vai aparecer aqui, a hora que ele aparecer eu pego ele. Não, é Deus dizendo, meu filho veio de novo, minha filha veio de novo. Ele descobriu o lugar, ele descobriu a fórmula é a justificação pela fé em Cristo Jesus, a fórmula é caminhar debaixo dessa regeneração e dessa redenção que Jesus conquistou para a gente na cruz do Calvário. Isso é que é felicidade. Felicidade está ligada à fragilidade da vida. Se a gente não consegue ver que a vida é breve, que é frágil, e não souber analisar isso, a nossa felicidade é comprometida. Você vê, tem tanta gente aí que na verdade, a gente não gosta de aceitar, né, que a vida é breve. E aí inventaram o Botox, e aí inventaram as cirurgias plásticas, e aí a ciência vai inventando coisas. Tem um homem aqui nos Estados Unidos, se não me engano, que eu não estava no script, eu só estou lembrando agora, e eu não vou conseguir lembrar exatamente, mas esse homem já tem acho que uns 20 anos que ele não envelhece. Ele tomou uma série tem seguido uma série de protocolos, acompanhado pelos médicos, e ele não está envelhecendo, porque está tomando centenas de vitaminas, de produtos, e a ciência está em cima dele, né? Porque ele vai ser resposta para o futuro. A gente não quer, parece Cristiano Ronaldo. A gente não quer ceder a isso, o quanto a vida é breve, o quanto a vida é frágil, o quanto a vida é, fugaz, é passageira, e se a gente não toma cuidado, a gente fica infeliz, porque daí a velhice vai chegando, o tempo vai passando, e aí a pessoa começa a lutar contra isso, e fica infeliz, porque ele fala, não pode, agora que eu estou melhor, e agora não tem mais aquele corpo, não tem mais aquele rosto, agora que eu estou mais sábio, agora que eu estou mais... E aí a pessoa entra em crise, e vai viver infeliz. E a gente tem que entender que a felicidade é a gente saber discernir os tempos. Discernir os tempos. Vá um pouco na casa do luto e perceba que a vida está passando, mas ela não pode levar a tua felicidade. Você pode até melhorar em alguma coisa, e deve melhorar. Tem que tomar cuidado, né, nessa melhora. Tem gente que no afã de melhorar, um tempo atrás aí,
eu estive com um tiozão, esses tiozão assim, quase 60. Eu já estou quase chegando lá, eu já estou com 47, daqui a pouco sou eu, né, que estou esse tiozão. E esse tiozão não queria envelhecer. E os caras chamavam ele de velho, ele disse, não sou velho. Ele comprava All-Star, ele comprava... Então assim, é o cara que vai e bota as roupas dos garotinhos, dos mocinhos. E aí fica se achando. Aí esse cara passa na frente de umas meninas de 16, de 20 anos, as meninas olham e falam assim, que velho ridículo. O cuidado que a gente tem que ter, gente. A gente viver cada fase sem querer, não aprender a se despedir das fases que passaram. A gente tem que entender, não adianta ficar a gente querendo surfar na onda da molecada dos 20 anos, eu não posso mais, eu sou um cara de 47, eu tenho que saber me colocar no meu lugar, não vou viver igual um velho, né? Igual um senhor de 80, mas também não vou querer viver que nem um garoto de 20, porque a gente tem que saber dosar, senão eu vou ser o velho ridículo, e se tem o velho, tem a velha também. Vocês que se cuidem aí, mulherada. Eu termino falando duas coisas daquilo que nós lemos na palavra, no Salmo 1, porque o salmista ele fala de duas coisas interessantes, né? Ele diz, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a felicidade à luz da Bíblia, aqui em primeiro lugar, é a gente não basear a vida em conselhos, imitações, porque esse deter-se no caminho dos pecadores é traduzido pela NVI como imitar a conduta dos pecadores, aquele que não imita a conduta. Então, é não basear a vida em conselhos, imitações e compartilhamento de valores. Assentar-se à roda dos escarnecedores é compartilhar valores. O feliz é aquele que não faz isso. Agora, essa dimensão desse Salmo 1:1 pode ser literal? Pode. Pode ser o fato de eu, de repente, passar uma crise relacional, e ao invés de eu ir a um irmão meu, crente no Senhor, buscar um conselho, eu vou no colega do trabalho, passou o final de semana tomando cachaça, e na segunda-feira eu chego para ele e falo dos problemas que eu estou tendo com a minha esposa. Que conselho que vai vir aí? Vai vir lixo. Então é literal o que o feliz é o que não vive, que não segue o conselho dos ímpios. É literal? É literal. Mas ao passo que é literal, também não é. Também é conceitual. Não viver no conselho, não imitar, não compartilhar valores, que a Bíblia está querendo dizer, é no aspecto também conceitual, não é só o fato de, eu sentei, não sento na roda dos escarnecedores, mas eu estou procurando entender o que é que o mundo está fazendo para dar certo, o que é que as pessoas do mundo, como é que elas são felizes, como é que elas não são, porque se eu for buscar isso, aí deu ruim, deu muito ruim, porque nada vai fazer com que eu consiga ter a felicidade verdadeira de Deus, porque Deus está o oposto do que o mundo está querendo, está promovendo, está fazendo para ser feliz, na tentativa de ser feliz, e eles estão vivendo apenas porções de alegria. O mundo está vivendo porções de alegria, mas eu em Deus consigo ser feliz de verdade, e eu só consigo ser feliz de verdade quando eu deixo as coisas do que o mundo está oferecendo, enquanto eu fecho os olhos para o que o mundo está propondo, quando eu deixo de querer ter prazer no que o mundo está direcionando e passo a fechar os meus olhos para isso, eu estou preservando a minha felicidade.
Ninguém rouba a minha felicidade. Então, não é só no aspecto literal. Você pode estar não ouvindo o conselho de ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, não imitando a vida dos pecadores, nem não se assentando na roda dos escarnecedores, mas você pode ser que você esteja, sim, vivendo isso aqui. Vivendo o conselho dos ímpios, imitando o caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. Mas eu não faço fisicamente, não importa. A sua cabeça está lá. Talvez os conceitos do mundo estão nos rodeando, estão nos norteando. E aí é que é o perigo. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo na Bíblia acontece literal. Tem muitas coisas na palavra de Deus que são literal, mas tem muitas coisas na palavra de Deus que são tanto literal quanto conceitual, quanto retórico. Então a gente precisa tomar cuidado e vigiar, porque pode ser que eu não precise sentar na roda de uns caras tomando cerveja num domingo de tarde que está só falando de porcaria para eu estar vendido aos conceitos do mundo. Eu posso estar vendido aos conceitos do mundo dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha família, inteiramente entregue e vendido aos conceitos do mundo. Preserve a sua felicidade a partir daí. E em segundo lugar, o propósito de Deus na felicidade é o que está escrito no verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Sabe? É a luta do fruto do Espírito com todos os outros anseios. Os valores do reino de Deus, eles promovem satisfação. Passa a ser o nosso anseio. Porque o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei, medita só nos domingos, quando vem à igreja? Não, medita dia e de noite. A gente está pensando todo dia no Senhor, toda hora, todo momento. Nosso pensamento está em Deus, o nosso coração está em Deus. É aí que mora a felicidade que Deus promove e trabalha para que a gente viva. Eu me lembrei hoje de uma canção que uma dupla brasileira cantou sobre felicidade. Eu não vou cantar não, fica tranquila. Que a Lavínia não sabe, mas eu quero ler para vocês essa letra. Olha que interessante. É de um trio muito antigo no Brasil chamado Dedos de Davi. Conhece, Adams? E Dedos de Davi cantava assim: felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guardado, ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, quando morreu ali na cruz, e assim bem feliz eu sou. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia em que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia em que Ele voltar. E no refrão ele diz: felicidade é ir morar numa cidade onde tem paz e verdade, e é Jesus quem mora lá. Eu sou feliz, em Jesus eu tenho alvo, e por Ele eu já sou salvo. Ele pode me guiar. É bonito, né? Felicidade é isso. Felicidade é o que Jesus já manifestou na nossa vida. Se alguém perguntar para você: você está feliz? Eu pergunto todo isso para nós: você está feliz? E ela fala: eu sou feliz. E é isso aí. E tem dia que a gente está triste, mas a gente é feliz. Tem dia que a gente está alegre e é feliz. E aí assim é a nossa vida. Ninguém rouba a nossa felicidade. Se nós não quisermos que seja roubada, porque a nossa felicidade é Cristo.
A nossa felicidade é o encontro com Jesus, é a morada de Jesus em nós. Essa é a nossa maior felicidade. A nossa felicidade não é um estado passageiro. A nossa felicidade é aquilo que Jesus estabeleceu, é o trono de Deus no nosso coração que foi estabelecido, e nele o Pai está assentado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está assentado nesse trono do nosso coração, e isso nos mantém felizes. Isso é a âncora da nossa alma, a âncora do nosso coração, da nossa vida. É Deus reinando em nós, é Deus dominando-nos, é Deus enchendo-nos. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Santo Deus, Vamos ficar de pé. fico maravilhado. Cante isso para Jesus. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado sobre Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Como é bom, Senhor, sabermos que no Senhor estamos seguros, felizes, independentemente das circunstâncias. Nós somos felizes no Senhor, Pai. Obrigado por nos garantir isso. Obrigado, Senhor, por fazer de nós esse povo feliz na terra, esse povo que é abraçado pela felicidade dos dons, dos talentos, do fruto do Espírito, dos frutos de salvação que o Senhor nos conquistou na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos garantir isso. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, por nos fazer felizes, por levar de nós a infelicidade, o fardo da infelicidade, Senhor, ter o Senhor levado para bem longe. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sepultou no mar do esquecimento o nosso pecado, e lá, Senhor, nós não podemos mais, e ninguém mais tem acesso. No Senhor existe felicidade completa e plena. Mantenha-nos sendo o teu povo mais feliz nessa terra. Continue visitando, Senhor, a família Magalhães com saúde, com graça, Senhor, com auxílio, com provisão, com cuidado. O irmão Mário, a Rosinha, que eles sejam visitados, Senhor, nesse tempo. A Luciana, Senhor, e todos os demais que precisam de uma restauração física, sejam visitados com saúde, Senhor, nesse tempo. Senhor, dá-nos uma semana de trabalho cheia de bênçãos e experiências com Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos Cristo onde trabalhamos, por onde passarmos. Que o Senhor nos ajude a testemunhar do que nós estamos recebendo nessa semana aqui, Senhor, na tua casa. Que o Senhor nos ajude, Pai, a que nós sejamos as mãos do Senhor, a boca do Senhor, o coração do Senhor, os olhos do Senhor. Pai, que nós sejamos o Senhor por onde passarmos essa semana. Cuida, Senhor, da nossa nação. Cuida, Senhor, dos Estados Unidos. Cuida, Senhor, de todo esse governo desse país. Que o Senhor esteja acima dos governantes, reinando e governando. Que o Senhor abençoe o Brasil. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso país de origem, cuidando dele. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E juntos digamos: vamos em paz em nome de Jesus.